O que ocorre quando você deixa passarem despercebidos pequenos desrespeitos? De que forma esses episódios, aparentemente sem importância, corroem sua posição no mundo sem que você perceba? A busca pela aceitação ou a aversão ao conflito pode, na verdade, ser a rota mais rápida para a perda da sua dignidade. Se já se viu menosprezado, ignorado, ou notou que as pessoas não o consideram com a seriedade que mereceria, este vídeo é destinado a você. Validamos essa sensação desconfortável. Não é uma questão de paranoia, é uma realidade sutil, porém implacável. O cerne do problema não reside em quem você é, mas na maneira como seu comportamento faz com que os outros o vejam. E muitas vezes a origem disso está em equívocos profundos sobre como poder, respeito e percepção se desenrolam nas interações humanas. Maquiavel, há 50 anos, compreendia isso perfeitamente. Ele notou que a destruição não começa na queda final, mas nas primeiras fissuras, nos pequenos momentos de silêncio, nas decisões invisíveis que desgastam sua imagem até restar pouco o que proteger. Ele observava o mundo não através de lentes de bondade ou maldade, mas de estratégia e consequência. E uma de suas lições mais severas é que a verdadeira humilhação se inicia quando você coloca o desejo de ser amado à frente da necessidade de ser temido, ou, em um contexto atual, respeitado. Este é o primeiro grande erro que arruína sua dignidade. A armadilha de desejar ser agradado mais do que respeitado. Parece ser algo virtuoso, não é? Você evita conflitos, engole sapos, mantém a calma, se orgulha de ser a pessoa madura. Acredita que está preservando a paz, que sua flexibilidade será vista como uma qualidade, mas o que você vê como força interior, muitos interpretam como fraqueza ou complacência. Eles não vocalizam isso, apenas param silenciosamente de considerá-lo alguém que merece ser levado a sério. Maquiavel foi claro, é muito mais seguro ser temido do que amado se um dos dois tiver que ficar de fora. Ele não defendia a crueldade, mas sim uma eficácia estratégica. O temor, ou, na verdade, o respeito decorrente de limites bem definidos, provoca hesitação nos outros. Essa hesitação atua como uma proteção para sua posição. Sempre que você se contém e não estabelece um limite, ensina até onde os outros podem ir. Você transmite a mensagem de que sua concordância é algo fácil de obter e que fará de tudo para mantê-la. E aquilo que é dado de forma gratuita raramente é valorizado, frequentemente acaba sendo desconsiderado. O respeito não surge da amabilidade excessiva, mas sim de limites firmes e da certeza absoluta de que não tolerará desrespeito, mesmo que isso cause desconforto a quem está ao seu redor. Você acredita que sua bondade será valorizada, mas na verdade será explorada e pode acabar sendo descartado não porque seja uma má pessoa, mas porque se torna alguém esquecível, previsível, que não defende sua própria reputação. Seguindo a lógica implacável da percepção, o segundo erro que compromete sua dignidade é a excessiva disponibilidade. Você está sempre à disposição. Responde a cada chamada no primeiro toque, a cada mensagem de forma instantânea, sem deixar ninguém esperando. No fundo, você acha que isso demonstra lealdade e eficiência, crendo que as pessoas reconhecerão sua dedicação e retribuirão. Elas não farão isso. Maquiavel, com sua visão crua, afirmava que, em geral, os homens são ingratos, volúveis, dissimulados, covardes e avarentos. Isso não é um convite ao cinismo, mas sim um chamado à clareza estratégica.
Quando você está sempre acessível, as pessoas não se sentem afortunadas por tê-lo, mas sim acreditam que têm direito à sua presença. Na primeira vez que você se recusar, não receberá respeito, mas ressentimento, pois não os ensinou a valorizar sua presença. Você os condicionou a esperar sua disponibilidade. Todos os líderes ao longo da história compreenderam essa regra. Para ser respeitado, você deve regular o acesso a si mesmo, não somente fisicamente, mas também psicologicamente, emocionalmente e espiritualmente. Se você é alguém que está sempre à disposição, as pessoas só irão se aproximar de você quando precisarem de algo, nunca nos momentos que realmente importam para a sua vida. Disseram que estar disponível é uma virtude. Porém, do ponto de vista do poder e da percepção social, isso é uma armadilha. Você se torna a alternativa, o plano B, a ferramenta que é utilizada quando conveniente e abandonada após o uso. Se o seu desejo é ser respeitado, é necessário se ausentar mais. Deixe que sintam sua falta, que se questionem. A ausência calculada valoriza a presença. Isso nos conduz ao terceiro engano, que é o excesso de explicações. Esse comportamento é quase imperceptível, mas pode drenar seu poder mais rapidamente do que qualquer outro. Você tende a falar demais, justificar decisões que ninguém contestou e tentar esclarecer mal-entendidos em situações onde a audiência já se posicionou contra você. Por que isso acontece? Porque, no fundo, você acredita que se as pessoas apenas compreendessem suas intenções, elas agiriam de forma mais respeitosa. Maquiavel ria disso. Ele sabia que as pessoas não se importam com suas intenções, elas se preocupam com a sua posição. Os comuns sempre se baseiam nas aparências segundo ele, não pelo que é verdadeiro, mas pelo que parece verdadeiro, e o que transparece como excesso de justificativas é, na verdade, culpa. Cada palavra a mais, cada tentativa nervosa de esclarecimento, cada esforço desesperado para ser perfeitamente compreendido, tudo isso soa como autossabotagem. Mesmo quando você está correto, mesmo quando age de forma sincera, isso o retrata como inseguro. E as pessoas não respeitam isso, elas exploram. Entenda, quanto mais você fala, mais munição oferece ao outro. Quanto mais você revela, fica mais fácil para te atacarem. Quando você saturar um ambiente de justificativas, pensa que está se defendendo, mas na realidade está entregando a faca ao opositor. Maquiavel valorizava o mistério, a contenção e a economia nas palavras. Porque quando você se comunica de forma mais concisa, suas palavras têm um peso maior. E o silêncio que você deixa pode ser mais temido do que qualquer argumentação que você pudesse apresentar. Você acredita que está sendo transparente, mas o que eles percebem é alguém que se expressa em demasia devido ao receio de ser mal interpretado. Para essa pessoa, isso significa que existe a possibilidade de ser empurrado, questionado, manipulado. Pare de tentar justificar tudo. Às vezes, o verdadeiro poder não está na compreensão, mas na afeição que você evoca. É fundamental pausar neste ponto e fazer uma reflexão. Não passe rapidamente por esses aspectos. Eles não são meras características de personalidade, mas estratégias falhas e, o pior, humilhações que você pode estar provocando sem plena consciência. Maquiavel não focava somente nos grandes conflitos, mas sim nos sorrisos antecedentes ao golpe, nas risadas que surgem após a reunião, nos apertos de mão amistosos que precedem a traição. É nesses instantes que você se fragiliza, não com um soco, mas através de um aceno complacente. Você acredita que está se comportando da maneira certa,
mas para os outros, você já deixou transparecer sua vulnerabilidade. E esses primeiros 3 erros representam apenas a superfície. Os próximos se aprofundam na forma como você lida com o desrespeito, como tenta se reerguer após ser ignorado, e como, sem querer, se transforma em motivo de risadas para os outros, sem que lhe expliquem o porquê. Você já sabe como a queda começa. Quando tenta de maneira desesperada ser querido, se torna excessivamente disponível ou fala demais na busca de ser compreendido. Porém, a verdadeira humilhação se manifesta mais tarde. Ela aparece quando você é colocado à prova, quando alguém ultrapassa uma fronteira e sua reação, ou a ausência dela, revela tudo o que precisam saber. Esses próximos erros não são meramente hábitos, mas verdadeiros anúncios públicos de sua descartabilidade. Você não perceberá que os cometeu até que seja tarde demais. Mas Maquiavel tinha a capacidade de enxergá-los à distância. Vamos em frente. O 4º erro devastador. Você tolera o desrespeito sutil. Não grita, não faz escândalos. Mantém a serenidade demonstrando maturidade. Mas naquele instante em que alguém o interrompe no meio de uma frase e você deixa passar. Naquela ocasião em que zombaram de você e você riu junto, amarelo. Aquela situação em que suas opiniões foram deixadas de lado e você decidiu permanecer em silêncio. Eles perceberam. Todos perceberam. E mais crucialmente eles sentiram. Maquiavel via o poder como uma performance, uma representação. Os homens em geral julgam mais pelo que veem do que pelo que tocam, escreveu ele, indicando que o que você pensa é irrelevante. O que realmente conta é a percepção deles. Quando eles testemunham você suportar o desrespeito, mesmo que uma única vez, eles compreendem quem você é. Alguém cujo orgulho pode ser ferido sem consequências. Você pode se considerar estratégico ao assumir um silêncio elegante, mas para eles, isso é submissão. E essa submissão incita uma escalada. As pessoas não param na primeira barreira testada, elas param apenas após a primeira consequência ou sanção. Se nada acontecer, elas vão insistir novamente com mais força. Você não precisa explodir, nem elevar a voz, mas deve corrigir. Não depois, não em particular, no momento com um olhar glacial, uma pausa intencional, um recuo portentoso, qualquer ação que transmita. Eu percebi isso. Não ouse repetir, pois se você não traça o limite, você o apaga. Seguindo nossa análise dos caminhos para a humilhação, o 5º erro é especialmente traiçoeiro. Você se esforça para vencer por meio da lógica quando alguém já decidiu desacreditá-lo. Você reconhece esse momento de forma íntima. Alguém o acusa de maneira injusta. Distorce suas ações, o desmerece publicamente, e você, na tentativa de preservar sua dignidade, responde de forma racional, apresentando evidências e agindo com cortesia. Você constrói seu argumento como um advogado, acreditando que a verdade irá prevalecer e que sua justificativa será aceita. Maquiavel acharia isso cômico. Ele sabia que a percepção pública não se baseia na verdade objetiva, mas no poder. Os comuns sempre se deixam levar pelas aparências, ele afirmava. E quando você reage a uma acusação com frieza lógica, isso não transmite força, parece desespero. E nada faz as pessoas perderem o respeito mais rapidamente do que vê-las implorar por reconhecimento. Você não está mudando a opinião deles. Apresentando-se diante de um público que já decidiu quem detém o domínio do espaço, e naquele momento, esse alguém não é você.
Quando você tenta se justificar para quem já te desrespeitou, desvia-se do foco da acusação e se transforma no alvo do seu próprio julgamento. E é nesse ponto que a humilhação aparece. O problema é que julgamentos são para os fracos. Os que são poderosos evitam explicações, eles se retiram, retaliam de forma estratégica e se reposicionam. Se alguém distorce suas ações diante dos outros, sua tarefa não é provar sua inocência com palavras. Seu objetivo deve ser fazer com que essa pessoa se arrependa de ter te atacado, e isso não se consegue com discursos racionais. Chegamos ao sexto erro. Você tenta restaurar sua imagem por meio de um excesso de bondade. Você sente a vergonha, percebe que foi subestimado e decide multiplicar a gentileza. Passa a ser mais complacente, mais útil, mais compreensivo, dando a eles outra chance de reconhecer como você é uma boa pessoa. Maquiavel rotularia isso como o erro mais letal. Uma vez que você é visto como alguém de status inferior, sua amabilidade não eleva sua posição. Pelo contrário, confirma as percepções deles. Você se transforma no bobo da corte, no puxa-saco, na pessoa que apanhar e voltou sorrindo, ansiosa por aceitação. Você acredita que está demonstrando caráter ou resiliência. O que eles percebem, no entanto, é alguém desesperado para reparar sua reputação, alguém sem coragem para reivindicá-la através de uma presença forte. E quando você tenta ajustar sua imagem com doçura, o jogo se encerra, pois você aceita o quadro que foi imposto a você. Você internalizou o insulto. Não luta para recuperar seu poder. Você luta para ser amado novamente. Maquiavel entendeu que ao ter sua imagem prejudicada, a resposta não é a suavidade, mas um silêncio estratégico, a escassez de sua presença e uma imprevisibilidade calculada. Você torna-os desconfortáveis, você os faz duvidar. É assim que se retorna ao palco, não por meio de desculpas, mas através de uma elevação. Você não quebra o gelo novamente, você se vinga a partir do poder restabelecido. Imagine uma versão de você que já caiu em muitos desses erros e não se deu conta disso. Você permitiu que algumas piadas desdenhosas passassem despercebidas. Engajou-se em discussões lógicas com alguém que o desrespeitou abertamente. Retornou sorrindo depois de ter sido subestimado, tentando fazer as coisas voltarem ao seu curso normal. Parecia ser uma demonstração de maturidade e de inteligência emocional, mas agora talvez você enxergue com mais clareza. Era uma sequência de autossabotagem, uma concessão discreta após outra, que foi minando sua imagem. E as pessoas ao seu redor frequentemente perceberam o estrago antes que você o fizesse. Isso é o que torna a situação alarmante. Você não está sendo derrotado por monstros, está sendo superado por pessoas que jogam um jogo diferente, um jogo de percepção e influência que Maquiavel já havia descrito séculos atrás. E a parte mais aterradora é que elas não precisam derrotá-lo diretamente, elas só precisam que você se derrote. Já contemplamos 6 caminhos para a humilhação. Se você ainda está conosco, isso indica que reconhece a dolorosa verdade contida neles. O 7º, a armadilha final, pode ser o mais trágico. Não por causar mais dor, mas porque se oculta dentro de suas melhores características. É aquele aspecto do qual você não se destaca, mesmo quando deixa os outros de lado. Parece ser sua última linha de defesa, mas na verdade é a sua última ilusão, essa 7ª armadilha. Você acredita que sua bondade o protegerá, convencido de que se apenas mantiver-se gentil, honesto e leal, o mundo finalmente reconhecerá seu valor.
que um dia aqueles que se aproveitaram de você apresentarão desculpas, que os que o desrespeitaram perceberão sua dignidade inata. Maquiavel veria esse tipo de pensamento como suicida no contexto do poder. Não porque a bondade seja inerentemente errada, mas porque a bondade desprovida de estratégia e de uma capacidade de se autodefender é um convite à exploração. A promessa quebrada foi uma necessidade do passado, escreveu ele. A palavra quebrada é uma necessidade do presente. Em resumo, as pessoas agem de acordo com seus próprios interesses, ao invés de atenderem às suas expectativas de honra ou justiça. Você pode pensar que suas virtudes têm valor, que atraem respeito e proteção automaticamente, mas a realidade é que a bondade permanece invisível e impotente, a menos que esteja acompanhada de alavancagem ou da hesitação que um limite claro e a capacidade de resposta proporcionam. Você não precisa ser cruel, mas deve deixar de ser previsível. É preciso abandonar a ideia de que a decência serve como um escudo contra um mundo que, em suas dinâmicas de poder, simplesmente ignora suas boas intenções. Quando você entra em um ambiente esperando que as pessoas respeitem sua bondade intrínseca, é muito provável que saia ferido, utilizado e descartado. Elas sorrirão, agradecerão e, em nenhum momento, pensarão em você em termos de respeito genuíno. Isso é uma realidade. Você tende a perdoar com demasiada facilidade, oferecendo segundas, terceiras oportunidades para aqueles que o humilharam. Explica suas razões para quem nunca teve a intenção de ouvir. Joga limpo em um jogo onde os outros usam dados viciados. E quanto mais puras forem suas intenções, mais cego você se torna para o fato de que, no jogo da percepção e do respeito, o que conta de verdade são os resultados, e não as intenções. Você confunde seu valor intrínseco com a capacidade de suportar dor sem reagir. Confunde humildade com um silêncio covarde. Confunde disciplina emocional com autonegação que diminui sua presença. Maquiavel não desejava que você fosse malvado, queria que você deixasse de ser ingênuo. Um bom indivíduo que não consegue se defender acaba por ser derrotado por aqueles que, embora menos capacitados, são mais astutos estrategicamente. O mundo não é gentil. Riem do homem bom, que ainda acredita que sua bondade será sempre seu salvador. Como romper esse ciclo? Comece a reavaliar a forma como se mede. Pare de perguntar: eles gostaram de mim? Em vez disso, comece a questionar: eles hesitaram antes de desrespeitar-me? Deixe de usar a moralidade como uma moeda de troca e comece a empregar sua presença como uma barreira estratégica. Não presuma que as pessoas compartilham da sua natureza. Assuma, em vez disso, que elas estão atentas a qualquer sinal de fraqueza, pois muitas estão realmente. O que importa agora não é se você cometeu esses erros, pois a probabilidade é que sim. Quase todos nós já passamos por isso em algum instante. A questão crucial é: por quanto tempo você permitirá que eles moldem sua imagem? Neste exato momento, em alguma parte da sua vida, pode haver alguém que o considera a pessoa inabalável, aquela que não reage, que pode ser ignorada, desrespeitada ou manipulada sem que haja temor de consequências. Essa percepção foi delineada por cada uma das pequenas humilhações que você tolerou, muitas vezes sem perceber. Contudo, existe uma verdade sutil que Maquiavel sussurrou a quem estava disposto a ouvir. Os mesmos comportamentos que o tornaram invisível ou desdenhado podem ser revertidos. Você não precisa alterar a essência do que é. É necessário, isso sim, mudar o que você aceita.
Deixe de se retrair quando for desrespeitado. Fale menos diante de acusações. Busque se tornar mais raro e menos previsível. Urgentemente, abstenha-se da ilusão de que sua bondade incondicional é suficiente em todas as arenas sociais. E no momento em que conseguir isso, tudo muda. Pois quando essas ilusões desaparecem de seu comportamento, sua presença se transforma, o ambiente se adapta, as pessoas interagem com você de maneira diferente, ponderam suas palavras e se questionam sobre o que você está pensando. Elas percebem seu silêncio não como um vazio, mas como uma pressão, uma força intencional. Você deixa de ser a pessoa alvo de risadas. Você se torna alguém que não podem ignorar. E é nesse momento que o respeito verdadeiro começa a ser construído. Reflita sobre qual desses enganos ressoa mais intensamente com você neste instante. Deixe um comentário abaixo compartilhando sua visão e no próximo vídeo aprofundaremos como realizar essas mudanças na prática sem se tornar alguém que você não deseja ser, mas assegurando que sua bondade nunca mais seja confundida com fraqueza. M.